Muito bom dia ou boa tarde, dependendo do local onde estão, seja Nova Iorque ou aqui em Portugal. O meu nome é Francisco Tomé e quero dar as boas-vindas a todos os participantes nesta reunião do Grupo Futuros da APDSI. Só para recordar, a APDSI é uma associação, é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Nasceu no ano 2001, se a memória não me falha. É uma organização da sociedade civil, é uma ONGD e é uma associação sem fins lucrativos. Na sua estrutura de trabalho, a PDSI tem vários grupos de intervenção, portanto, que normalmente chamamos grupos de trabalho, e um dos quais é precisamente este grupo de futuros. O Grupo de Futuros é um espaço, digamos, tipo think tank, sem qualquer restrição de pensamento, pensamento completamente livre. Tentamos ter um pensamento crítico e prospectivo e normalmente balizado com dimensões de análise que são aquilo que nós costumamos chamar as grandes incertezas críticas, quer a nível societal, quer a nível tecnológico ou outras que de facto sejam incertezas críticas. Somos um espaço de aprendizagem coletivo, o que é, pelo menos para mim e acredito para os meus colegas do grupo, altamente gratificante. Habitualmente reunimos à quinta-feira, à tarde, hoje um pouco mais cedo do que a hora habitual e também com um formato diferente, tipo webinar, com aberto a convidados. O tema, como todos sabemos, é a revisão da Carta das Nações Unidas à luz da sociedade da informação. Como sabemos, a Carta das Nações Unidas foi aprovada em 1945 por 51 países membros e tendo hoje as Nações Unidas 193 membros. Desde essa data, como não é difícil de sabermos, grandes e profundíssimas alterações ocorreram praticamente em todas as áreas das nossas vidas em sociedade. E isto a uma escala perfeitamente global, planetária. Estamos num mundo completamente diferente do que era há 80 anos, quando nasceu a Carta das Nações Unidas. Por isso, o Grupo Futuros da Sociedade de Informação apresenta e pretende debater propostas sobre a alteração à Carta das Nações Unidas ao abrigo do artigo 109, nomeadamente trazer para a discussão questões como, por exemplo, e isto não é uma lista exaustiva, questões ligadas à inteligência artificial, à computação quântica, aos sistemas autónomos, à soberania digital, aos riscos que a tecnocracia algorítmica coloca à sociedade, ou a existência de máquinas que governam sem mandatos e, ao mesmo tempo, humanos que assistem sem poderem intervir ou atuar sobre essas máquinas. Não esquecer que hoje o mundo é também governado por sistemas que não são Estados e que não têm fronteiras. São sistemas autónomos e a presente Carta das Nações Unidas não sabe que eles de facto existem. O Grupo Futuros da Sociedade da Informação eh, tem vindo a desenvolver, desde que ele existe, algum trabalho sobre como é que o mundo será quando estivermos, e a questão é se não estamos lá já no limiar, por exemplo, da autodeterminação da inteligência artificial. Como o Luís Vidigal ali apresenta, nós compilámos no livro algumas das nossas ideias e questionávamos se de facto não estamos no limiar da autodeterminação da inteligência artificial. O livro tem alguns anos, mas garanto-vos que está totalmente atualizado. Não perdeu praticamente nada daquilo que quer transmitir. E é essa uma das razões que o Grupo de Futuros apresenta propostas para a revisão da Carta, com a convicção de que ou elas são discutidas hoje, ou se isso for adiado, o que vier depois será gerido muito provavelmente em desordem, em caos, e o caos neste domínio não é uma situação neutra. Beneficia sempre quem já tem o poder e penaliza sempre quem depende dos sistemas que não consegue controlar. E, portanto, a discussão é basicamente olhar para aquilo que nós apresentamos também como atualizar, digamos assim, o que a carta pode representar.
No nosso webinar 2 vamos ter 3 pontos na agenda. 1.1, que é a apresentação e ponto de situação das iniciativas do grupo Article 109 Coalition, que é um grupo à escala global que pertence ao Academic Council of United Nations System. E temos o grande prazer de ter para esta apresentação a Sofia Garcia e a Inin, espero que o nome seja perceptível, e a ambas o nosso muitíssimo obrigado pela participação neste webinar. Teremos depois 1.2, a apresentação do grupo de futuros das suas propostas de revisão da Carta, bem como uma overview sobre os grandes e globais desafios que enquadram precisamente essas propostas. E, finalmente, 1.3, que debate aberto a todos os convidados. Temos programado aproximadamente 30 minutos para cada um destes 3 pontos. Passemos então ao primeiro ponto. Ponto 1. O Grupo de Futuros quer agradecer uma vez mais à Sofia e à Inin do Article Online Coalition por estarem presentes neste webinar e poderem dar-nos o ponto da situação das iniciativas que têm desenvolvido e o ponto da situação que está em termos de discussão a revisão da Carta. Muito obrigado em nome da APDSI e do Grupo de Futuros. Sofia e Nine, o tempo que segue é vosso. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. O primeiro que eu quero dizer é muito obrigada pelo tempo, pela discussão. A gente estive lendo algumas das ideias que o senhor Luiz compartilhou e acho que estamos na mesma página, em termos dos objetivos e da motivação, pela qual renovar a carta. Eu vou fazer assim, eu gostaria que seja uns diálogos. Se vocês não entendem meu portunhol, por favor me digam, parem, eu repito, ou digo em inglês. E também, se tem perguntas, intervenções, eu vou estar olhando o chat, então também podemos ver aí. Eu vou fazer assim, eu vou apresentar um pouquinho da coalição, quem somos, só para saber, depois da ideia. E depois vou dar umas pequenas indicações de onde está a conversa aqui em Nova York, no mundo diplomático, mas também a nível de sociedade civil. São as oportunidades, os riscos, os pontos de entrada para promover a ideia. No final, eu gostaria muito de explorar. Pode ser na parte da conversa, opções para colaborar e para avançar juntos, como a coalição pode ajudar a vocês, a promover suas ideias e vice-versa. Vou lá. De momento, o português está bem? Ótimo, ótimo. Tá bom, então vou tentar em português. A coalição Artigo 109 nasce há um ano, tá? A raiz está nas Impact Coalitions, que foram formadas em Nairobi em maio de 2024, tá? Então, o marco inicial foi o Pacto do Futuro. Lá em Nairobi, nessa reunião de sociedade civil, éramos um grupo de expertos, acadêmicos, assim, jornalistas, que sabíamos que o Pacto do Futuro tinha que ser enmarcado numa reforma mais profunda da Carta, tá? Para fazer estrutural e institucional algumas dessas ideias que foram aprovadas no Marco do Futuro. Então, o artigo 109 foi nascido nesse contexto. Mas, em setembro de 2024, o presidente Lula da Silva, o presidente do Brasil, em sua intervenção na semana de alto nível, aqui em Nova York, da Assembleia Geral, diz explicitamente a gente tem que invocar o artigo 109 e reformar a Carta para evitar a Terceira Guerra Mundial. Depois, em novembro, o grupo IPSA, Índia, Brasil, South Africa, também falam do artigo 109 explicitamente, tá? Especificamente.
E a gente na coalição, na Impact Coalition, vê que temos uma oportunidade de verdadeiramente trouxer a conversa de uma maneira não só acadêmica, mas política sobre a mesa. Em novembro de 2024, o governo dos Estados Unidos cambia, Donald Trump manda señales, Estados Unidos como fundador, dos fundadores fundamentais da instituição, de que vamos entrar numa época de seísmo, tá? De terremoto. Então, cambio de paradigma. Então, formamos a coalição de uma maneira mais profissional. De há um ano agora, o nosso fiscal sponsor é the Geneva Center for Security Policy, GCSP, que o diretor é o embaixador Thomas Greminger, que foi embaixador da Suíça, é diretor da OSCE, várias coisas. Eles são o fiscal sponsor, tá? Dá o corpo fiscal para a coalição. E a equipe agora está em todo o mundo. Não temos uma headquarters. A diretora Heba Ali está em Genebra. Eu estou em Nova York. Temos colegas em Oslo, em South Africa, em Filipinas e em todo o mundo. Somos uma equipe de 13 pessoas e 5 membros do Steering Committee. Então, desse 8, hemos, na verdade, crescido muito, muito no último ano, assim como a ideia também vai tomando corpo no diálogo internacional. E mais uma coisa sobre a coalição: os nossos donantes são entidades privadas, não temos fundos do governo, porque até o momento, pelo momento, queremos manter a independência dos fundos governamentais. Agora, mais substancialmente, por que o artigo 109? Nessa apresentação eu estou preaching to the choir, não é? Porque vocês já fizeram muitas reflexões sobre por que o artigo 109, mas temos como dois pilares de porquê. O primeiro é uma resposta, dar uma resposta positiva à crise atual da ONU. E a crise atual da ONU é uma crise financeira, mas, ainda mais importante, é uma crise de legitimidade, de credibilidade, não é? A crise financeira, no fundo, é fácil de solventar. Agora, vou pôr os fundos, está. Mas a crise de legitimidade, de credibilidade com os cidadãos e com os Estados-membros é mais difícil. Então, nós achamos que a Carta da ONU é mais relevante que nunca, a instituição é mais necessária que nunca e os problemas globais só podem ser resolvidos, de maneira multilateral. Mas a maneira de resgatar a Carta e de resgatar a instituição é renová-la e updated, tá? Então tem essa dimensão mais de agora, do momento de agora, mas o segundo pilar para nós, porque é artigo 109, é porque é um mandato mesmo da Carta. Agora estamos em violação do artigo. Os fundadores da Carta viram a necessidade de renovar a instituição, assim como os tempos vão cambiando. A ONU agora reflete uma realidade geopolítica que não existe, não é? E não está habilitada para abarcar os retos do presente, não só do futuro, mas do presente ainda. E você falar muito bom disso, a inteligência artificial, as novas tecnologias, o câmbio climático, as pandemias globais, tá? Não é que a carta está mal ou a carta falha, fails to meet it, é que não está habilitada porque em 1945 não tinha, a humanidade não tinha esses retos, não é? Então, achamos que é um momento de renovação e de enfrentar juntos os retos que tem a humanidade.
como estamos fazendo o nosso trabalho? Em, como vamos a orientar a estratégia num ambiente polarizado, difícil, de questionamento da ONU, de questionamento do multilateralismo? Quais são os passos que nós cremos temos que dar para que vayamos pelo caminho em uma direção progressiva e positiva? O primeiro que fazemos como coalição é engajamento diplomático, se diz engajamento, involvement, diplomatic engagement, tá? Uhum. Involucração dos governos. Esse trabalho aí é, primeiro, raise awareness, tá? Tem muito diplomático aqui e muita gente no governo que ainda nem sabem que tem um artigo 109, então uma missão de difusão de o que é o artigo 109, porque está lá, qual é o background histórico do artigo e como pode ser utilizado, mas também é quase uma missão de acompanhamento a eixos diplomáticos e políticos, acompanhamento quase espiritual de aceitar que o momento está cambiando, que não é momento, não estamos em 2015 aí, jamais, que o paradigma vai cambiar e que podemos agir juntos e que a gente pode fazer uma ONU, não só resgatar a ONU, mas fazer algo melhor, tá? Tentar identificar as linhas de negociação, identificar os riscos, identificar as oportunidades e empuxar para se formar grupos de pensamento similar, tá? As placas tectônicas estão muito movidas agora na política. Quem há 3 anos era aliado, agora não é mais aliado, agora é quase inimigo, não é? Então, acompanhar nesse exercício de renovar o pensamento, a estratégia para visualizar a possibilidade da renovação da carta. Temos reuniões bilaterais. Só a semana passada eu estive no Ministério de Negócios Estrangeiros, se diz em Portugal, Ministério de Negócios Estrangeiros, falando com os seus diplomáticos lá. Então, bilaterais em capital, bilaterais em Nova York, em Genebra, mas também briefings em grupo, não é? Para os embaixadores francófonos ou para a African Union, assim, tá? Raise awareness. O segundo pilar fundamental, que é esse onde o E and I are working with other colleagues, é o pilar de criar um movimento social para o artigo 109. Achamos que os políticos, per se, for themselves, não vão tomar a iniciativa de fazer os câmbios, não. Tem que ter certa pressão política, tá? E pressão cidadana para ajudar a eles dar o passo de renovação da carta. Então, estamos construindo essa pressão política, porque ajuda, mas também porque a carta diz We the peoples of the United Nations, não é? Nós, os povos das Nações Unidas. Então, essa renovação tem que ser feita pelos povos e não somente por uma comunidade diplomática fechada e, até certo ponto, experta, mas limitada em termos de imaginação, tá? E de legitimidade mesmo. Então, queremos criar esse movimento. Como estamos fazendo? Esse ano, estamos focando muito em parlamentos, tá? A questão da renovação da Carta, do câmbio do paradigma, é uma questão de natureza política, tem que estar no parlamento. A Carta renovada tem que ser ratificada pelos parlamentos, então os parlamentos têm que estar preparados. Desculpa, estou na sala que a luz vai sola. The light turns itself off if I'm not moving enough. So, estamos. Então, os parlamentos são uma peça muito importante. Segundo pilar é instituições acadêmicas e think tanks, centros de pensamento. Lá estamos criando um conselho acadêmico para de artigo 109, falando com expertos, professores, universidades e também muito importante com os estudantes,
tá? São os jovens que vão implementar o novo sistema, que vão se beneficiar ou perjudicar do novo sistema. Então, temos iniciativas assim de Model United Nations, que modelam a Conferência de Renovação da Carta. É uma fonte de ideias maravilhosas. Quando a gente trabalha com as novas gerações, as ideias de renovação são muito motivantes, na verdade. E também, assim, tentando falar com as escolas diplomáticas, para que os novos diplomáticos já entrem na carreira com uma mentalidade de um novo sistema e não só de reproduzir os mesmos patrões de há 80 anos. Uma nota concreta de Portugal, eu ouvi no último dia em Lisboa, na semana passada, que a embaixadora Zacarias, agora a diretora da Academia Diplomática de Portugal, ela foi representante de Portugal aqui a Nova York e agora está lá na Academia Diplomática. Então, vamos também fazer um follow-up para ver se a gente pode falar com a escola, acho que vocês chamam escola diplomática. Instituto, sim, Instituto Diplomático, tá? Então, essas instâncias sociais. E depois temos o pilar de trabalho com a ONU. O sistema também tem que começar a pensar. eh, o ânimo aqui a Nova York, na verdade, não é muito bom. Tem esse UNAIDS, com os, with the financial cuts, há muita gente que tive que deixar a ONU. E tem um ambiente não muito positivo, não é? Então, trabalhando com o sistema ONU, qual é o rol do novo ou nova secretária-geral? Dentro do artigo 109, pode a nova secretária-geral ativar o Comitê de 1955 para a renovação da Carta? Ou temos que começar a passar a resolução mais uma vez, a mesma resolução de 1955? Qual é o rol do PGA, do presidente da Assembleia Geral? Tá? Se temos um PGA muito ativo, um presidente muito ativo, a Assembleia Geral pode ser ativada mais facilmente que se temos um PGA que não quer fazer o trabalho, quer ser mais continuista, não é? O novo presidente da Assembleia Geral vai ser Bangladesh e a gente está tentando construir canais de conversa com ele e os próximos para ativar essa peça fundamental para a ativação do artigo. Por último, estamos construindo esse trabalho que está fazendo e I'm going to talk about the network. I'm building the network. We are focusing a lot on building a network of civil society organizations that believe in the cause of Article 109. O que a gente está fazendo é todos aqueles que querem ver câmbios, que vêm da comunidade do câmbio climático, que vêm da comunidade de governança global, da comunidade das tecnologias, assim, juntar e juntos pedir a renovação da carta e depois ter what we're trying to do is basically collect all the knowledge, all the energy, and all the claims for change and package them as an ask to governments. Civil society wants change. Some want change because they want a parliamentary assembly or a world constitution or a climate council or a better human rights council, or they want global governance of digital technologies, like in the case of Abdisi. Whatever the content you want to see in the new charter, we need to open the charter, right? So the coalition is content agnostic. A gente não vai defender, como secretariado, não defendemos, vamos abrir a carta para ter uma assembleia parlamentar. Vamos abrir a carta para um conselho de seguridade assim, ação, with veto, without veto, or 17 members or 25 members. We don't take a position, but we open the channel for governments to know what is the menu of options to explore and think about
if we change the charter, right? É um processo liderado pelos governos, são os governos que vão negociar, mas a sociedade civil tem o conhecimento e a legitimidade de poder pôr propostas sobre a mesa, tá? Então, como secretariado, somos, sim, neutros em termos de conteúdo, mas o canal para fazer, para coletar todas essas propostas, assim como a sua. Agora somos. How many members are we per now? 50 something? Yes. Growing every day. Yes. We have around 100 plus members and partners. Yeah, and members is close to Around, 60. yeah, exactly, yeah. Um, Around 60. Yeah, agora we are in a moment where we are, putting the governance structure, making subgroups of members across the world that are working on similar issues and starting to collaborate so that the members in the country can do the advocacy in the country. Não tem que ser um secretariado global gigante viajando para cá, para lá. É a gente do país que pode fazer a advocacy melhor no país, não? Então, se também dizer se vocês tiverem interesse de ser um membro da coalição, he can do the follow-up and send we just need a letter expressing interest and we will send materials and an advocacy guide and then of course plan actions together so that really it becomes a movement where at the country level the energy comes from the country nationals and organizations based at the country level. Esse é o nosso trabalho. Mais uma nota, como está a coisa, não é? Qual é a visibilidade, não é? É muito interessante, eu falo disso no artigo da Diário de Notícias. Tem muitíssimo interesse, é uma reality understanding da sociedade civil. Temos constantemente organizações que querem ser parte-membro, a gente compreende que a instituição tem que cambiar, tá? A academia está on board, the parliaments are on board, and organizations like yours are on board, mas o ponto de resistência está no Ministério de Negócios Estrangeiros. Tá? É muito interessante que eles ainda estão assim a proteger o que temos, o medo de ir para trás, o medo de perder. É uma comunidade mais de proteger que de avançar. É interessante ver que em alguns países tem clara diferença entre presidência e Ministério de Negócios Estrangeiros, Ministério de Assuntos Exteriores. Tem muita diferença dentro do governo daquelas figuras mais políticas e aquelas mais diplomáticas, tá? Isso é importante de ter em mente. E geograficamente, a África is on board, obviamente. Eles, só quatro países africanos foram parte do desenho da carta. Os outros estavam embaixo da lei colonial ainda, outro sistema colonial. É América Latina, Iberoamérica, eu gosto de dizer Iberoamérica, tá? Iberoamérica está aí num momento muito complicado, tá? Politicamente tem muitos câmbios, o balance dos approach to foreign policy também está cambiando, mas na parte menos política, menos de headlines, ainda tem muito interesse. Tem países com governos que estão trocando a política exterior, ainda na parte ministerial, na parte diplomática, bem a oportunidade, tá? Então, agora tem uma eleição muito importante em Brasil, que vai dar muita indicação sobre onde vai ir a região. É assim. Na Europa, encontramos muita resistência, mas esse medo ao câmbio, não é? Medo a perder o que já temos. Nós, quando a gente diz, mas agora abrir a carta, vamos perder muito, there is so much to lose.
o que a gente responde é: aren't we losing it yet? Already, right? Tem muito que perder, mas se a carta não é respeitada, a carta está perdida. É um papel muito bonito, mas estamos perdendo já esse commitment ao desenvolvimento, à segurança comum, é tudo isso. Então, a Europa pode ser o país, a região com mais resistência, mas também a Europa é onde a sociedade civil tem mais força, não é? Então, acho que esse passo para a reforma da Carta na Europa tem que venir de um clamor da sociedade civil. Tá? It's civil society that has to show to their governments queremos multilateralismo. Não sou inocente das realidades políticas da Europa, dos movimentos e do que está passando, mas acho que depende de nós fazer essa labor de pressão política para que a Europa vá embora. O P5 é complexo. Eu não falei já do P5, dos membros permanentes do Conselho. Por uma parte, o P5 não pode parar a conferência do artigo 109, boas novas. Por uma vez, não pode ser vetado. Então, a gente está trabalhando com o P5, mas como qualquer outro Estado-membro, tá? Não é o mesmo. A China, que é o Vanuatu, mas achamos que também lá tem umas trocas, uns movimentos, eh, umas atitudes muito diferentes da França, da China, do Reino Unido, do que tínhamos só há 4, 5 anos, tá? O P5 já não é o P5, é o P3, outras vezes é o P1, outras vezes é o P4, tá? Então, ainda aí. Mas posso falar mais sobre isso, se a gente tiver interesse. Acho que vou parar lá. Eu falei muito. Se tem perguntas, comentários, eu gostaria mais de fazer uma fala, alguma crítica, alguma ideia. Eu gostaria mais de falar que sou um monólogo meu. Muito obrigado, Sofia, pelo excelente overview da situação. Temos ainda uns minutos. Eu diria aos meus colegas do Grupo de Futuros, se quiserem levantar alguma questão ou fazer alguma pergunta, ainda temos uns minutos antes de passarmos ao ponto 2. Portanto, está um pouco do vosso lado. O que é que querem perguntar à Sofia? Bom, eu levantei a mãozinha. Ah, está bem, já vi. Bom, Luís, não, a Sofia já percebeu que nós somos um grupo da área das tecnologias. É nosso. E não queremos, apesar de estar o grupo de se preocupar com as outras áreas, ambientais, todas as outras áreas que estão neste momento altamente críticas, a nossa área, o nosso foco são as tecnologias. E há uma linha de pensamento dentro das Nações Unidas, que é, sobretudo, não sei se têm acompanhado o Global Digital Compact. Uhum. Portanto, isto começou em 2024. Eu julgo que neste momento estão a prestar contas do que é da reflexão em Genebra. E eu gostava e também, por outro lado, explicar também a importância do G77, portanto, no fundo, dos países do sul global e a importância que eles têm, e a própria CPLP, portanto, o grupo de países de língua portuguesa. E há também uma convicção que isto já lá não vai com regras regionais. A Europa tem feito um trabalho muito grande em regras, o AI Act, o DSA, o GDPR, portanto, temos a Europa, mais do que ser um continente desenvolvido tecnologicamente, tem sido um continente que regula, mas esta regulação fica geograficamente contida no espaço europeu. Nós precisamos, de facto, de uma constituição mundial
e nisto a revisão da Carta é para nós um documento constitucional a nível global, porque a nível das tecnologias, neste momento já não são os governos que governam. Aliás, o meu artigo de ontem no Diário de Notícias, eu mandei à Sofia o meu artigo, o título é Os algoritmos já governam e a diplomacia ainda não sabe. E eu julgo que a Sofia constatou isso com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E é também o sentimento que nós temos. Mas pronto, estamos na luta. Obrigado, Luís, pelos teus comentários. Caros colegas do Grupo Futuros, mais comentários? Não temos muito tempo, temos uns 5 minutos. Eu vou Oh, responder até que claro, o próximo claro. comentário, muito, muito rápido. Isso é muito verdade. Eu tinha que ter dito, I should have said it before. Está muito claro, os grupos regionais já trocaram muito, isso é muita verdade, tá? Até o Z77. Na semana passada em Lisboa, fizemos uma reunião com a CPLP e também com o grupo francófono, assim. Tem grupos mais criativos que o típico grupos regionais, está funcionando muito bem, isso é verdade. A CPLP expressou muito interesse, a senhora Jardim, a diretora da CPLP agora, Angola. Vamos fazer um briefing em novembro, eh, pode ser a primeira semana de novembro, para todos os Estados-membros da CPLP e observadores lá em Lisboa. Eu compartilharei a informação, mas só expressar que sim, que as regiões trocaram. Por isso que eu disse também Iberoamérica, tá? A Espanha e Portugal. Agora onde estão? Estão mais na Europa ou mais na... Qual é a dinâmica, tá? Então, sim, é um ponto de reflexão muito importante para fazer uma estratégia é importante. Também o Diário de Notícias me perguntou o rol da sociedade civil, de atores não estatais. Essa pergunta é muito complexa. Atores não estatais é tudo. Então, eu disse, uma coisa é a sociedade civil organizada, outra coisa é o setor privado, outra coisa é, tá, não, é grupos paramilitares ou grupos de governo no estatal. Então, o rol do sector privado é uma coisa que na coalição, no secretariado, ainda não estamos falando, não estamos explorando, porque não temos muito tempo também, muita gente, mas eu gostaria muitíssimo de ouvir de vocês como veem a inclusão do sector privado, que domina de maneira quase pessoal, individual, as novas tecnologias, como incluir esses atores sem dar uma legitimidade que não tem, mas dando uma responsabilidade que tem que ter. Gostaria muito de ouvir depois de vocês sobre isso. Muito obrigado, Sofia. De facto, é um ponto que o Grupo de Futuros se devia endereçar e tentar dar a resposta àquilo que a Sofia acabou de colocar. Então, aqui um pedido do José Magalhães e depois do Dias Coelho. Só dizer que tem que ser muito breve, porque o tempo do ponto 1 está esgotado, mas, por favor, José Magalhães. O pedido justifica-se unicamente porque li a entrevista da Sofia Garcia ao Diário de Notícias, que conseguiu resumir muitíssimo bem os objetivos do grupo e fazer uma sugestão. Entre as entidades que em Portugal poderiam ser contatadas está certamente uma instância parlamentar que tem uma política generosa em relação à concessão de audiências. É a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República. E, portanto, vale a pena incluí-la entre as entidades a contatar para exprimir os objetivos dessa campanha. E, se for possível, dar uma informação sobre como decorreu o contacto, presumi que já houve um contacto com a Ana Paula Zacarias, se há alguma ação prevista ou algum contacto que aprofunde. Obrigado, José Magalhães, pela sugestão. Dias Coelho, muito rápido, por favor. Não, tens o microfone desligado. Agora já está ligado. Sim, senhor.
A revisão da Carta das Nações Unidas requer a aprovação pelos 5 membros do Conselho de Segurança. Aí é que está a grande barreira. Obter 2/3 julgo eu que será relativamente simples. O que é muito difícil é conseguir o consenso dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. O que é que está a ser feito? Focado nesses 5 membros para conseguir de algum modo obter alguma forma de aprovação para a revisão da Carta das Nações Unidas. É esta a Obrigado, questão que coloco. obrigado, Dias Coelho. Não sei se a Sofia quer responder já ou deixamos para o ponto 3 das questões. Podemos falar depois, mas Depois, a está bem. pergunta concreta eu vou responder no chat. Ok. Hum. Muito bem, então passemos ao ponto 2 da agenda e como referi anteriormente, o Grupo Futuros tem um conjunto de propostas para a revisão da Carta, os tais amendments. Começava por pedir ao Luís Vidigal um breve enquadramento a essas propostas e em seguida o Luís Borges Gouveia entrará mais em detalhe sobre essas mesmas propostas. Por favor, Luís, o tempo é teu. Não, pronto, eu Não, acho que isto o Luís Vaz Gouveia vai apresentar mais em detalhe. Eu só queria aqui fazer alguns highlights do que nos preocupa, de facto. E também como foi a gênese disto. Quem disputou isto foi o próprio Vítor Ângelo, como funcionário das Nações Unidas durante muitos anos, e que nos pôs em contacto com a Sofia. E eu próprio fiz um pequeno texto na altura, qual seria o papel de Portugal, ou poderia ser o papel e a oportunidade de Portugal participar ativamente nestes trabalhos, porque há razões para isso, a nossa ligação ao Sul Global, o nosso tipo de diplomacia também, que é bastante bem aceito internacionalmente, ultrapassados os tais receios do Palácio das Necessidades, os receios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também foi sobretudo a terceira questão que era a Carta não tem uma palavra sobre as questões do digital. E hoje o problema é um problema verdadeiramente civilizacional. Há um risco civilizacional neste momento. Podemos falar sobre a participação das empresas privadas. As empresas privadas neste momento capturam os Estados. Isto está-se a passar em todos os países. Portanto, temos de ter muito cuidado. É mais fácil convencer os Estados, porque os Estados neste momento já estão capturados, do ponto de vista das tecnologias. Os Estados já estão capturados e provavelmente querem se ver livre dessa captura. E não estou só a falar, bom, em alguns Estados, no caso da China, pode haver uma coincidência entre o que pode-se considerar a indústria e o que é o Estado, não é? Mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, basta ver o que se passou com o Dodge e com o Elon Musk, em que praticamente o Estado foi capturado na altura, não é? Portanto, portanto os Estados têm que perceber que vão perder completamente o poder. Em relação estamos a falar só no que se refere às tecnologias, não estamos a falar em poderio militar, não estamos a falar em nada disso. Estamos a falar só em relação às tecnologias. Portanto, o nosso trabalho foi essencialmente, nós fizemos uma proposta que ainda está em construção e vai estar em construção, está ainda muito dinâmica, ainda hoje eu estive a falar de manhã com algumas pessoas que queriam já introduzir até alterações, mas pronto, nós vamos fechá-la dentro de poucos dias e enviar o nosso documento para vocês, em inglês. Portanto, a partir de agora, todos os documentos são em inglês, a apresentação que vai ser feita pelo Luís Borges Gouveia, a proposta de carta, não é uma proposta de carta, é uma proposta de amendments, emendas à carta. Atenção, ninguém está a propor uma carta nova, é propor emendas à carta, senão isso tornava-se mais complexo. Nós propomos 8 emendas, que o Luís Borges Gouveia vai depois detalhar, uma mais ligada à soberania digital, às decisões, portanto, quem decide e quem responde, à proteção da democracia, à soberania cognitiva, à automação, portanto, os sistemas autómatos, a questão também da colonialidade algorítmica, que é uma forma de colonialismo do século XXI,
ficou, é o restício mental do colonialismo passado, não é? Houve descolonização, mas não houve descolonialidade, não é? Não se continua a haver um colonialismo, sobretudo algorítmico e tecnológico. A questão dos direitos humanos digitais e o papel da inteligência artificial nos direitos humanos. E depois colocamos, porque isto não é uma coisa com recomendações, não são boas práticas, não é nada disso, não é compliance, não é obrigação, é constitucional, porque tem que ser constitucional. Também, a par das nossas emendas que colocámos, também definimos 6 proibições absolutas e inderrogáveis, que não podem ser derrogadas. Essas proibições absolutas passam pelas questões ligadas à autorreplicação, portanto, sistemas que já se autorreplicam, já de hoje, não estamos a falar de amanhã, estamos a falar de coisas muito, já os riscos estão cá. Já agora, o Francisco há bocado não referiu uma coisa importante. O modelo do nosso grupo dos futuros tem 2 incertezas. Uma incerteza que é o hiperdigital, isto é, as tecnologias vão continuar a desenvolver-se por razões empresariais, por razões académicas. O ser humano quer descobrir coisas mais avançadas e, portanto, nós vamos ter muita inteligência artificial, muita robótica, muitos sistemas quânticos, mas depois temos o outro eixo, que no fundo é o outro eixo da incerteza, que é da ordem ao caos. E aqui estamos no domínio, se nada for feito, entramos no caos. Entramos no caos. E, portanto, este é um mecanismo de ordem, de tentar, tudo bem, não podemos travar a inovação, mas podemos ordená-la, podemos regulá-la e com instrumentos mandatórios, com instrumentos constitucionais. Certo? Está perceptível? Pronto, as proibições absolutas que nós colocámos foi essencialmente, portanto, a questão da a letalidade autónoma, portanto, as armas neste momento já tomam decisões sozinhas, não é? Portanto, a questão das vigilâncias em massa, não só biométricas, mas de todo o tipo também, que põem em causa, nomeadamente, questões ligadas ao anonimato, protegendo o Estado de Direito, mas pronto, isto é um assunto delicado que ainda temos que rever, ainda hoje de manhã tivemos a trabalhar um pouco nisso. A questão da falsificação sintética, que no fundo tem a ver com tudo o que é deepfakes, tudo o que tem a ver com a agressão à democracia. As caixas negras do Estado, também. As caixas negras, portanto, apostar à PDS pertence também uma coisa ao OGP, portanto, o Open Government Partnership, e, portanto, o Open Government Partnership, temos ali, o nosso foco é muito a transparência do Estado, a responsabilização do Estado, portanto, e é algo que está também em todo o mundo, e, portanto, pode ser uma grande parceira também da vossa coalizão, não sei se o OGP, Portugal não foi fundador, mas o Brasil foi fundador do OGP Internacional, e a questão da colonialidade energética, porque também aqui já toca nas questões do ambiente, portanto, nomeadamente a questão dos recursos hídricos e energéticos e também minerais. Portanto, neste momento há de ser uma disputa e fala-se muito pouco disso. Mas pronto, eu fico por aqui. Luís Borges Gouveia, avança. Ok, muito bem. Existem, penso eu, 3 documentos em inglês, não é? Que é a proposta das emendas, umas notas a esta apresentação e a própria apresentação. Depois, não sei, o plano é partilhar esses documentos e constituem um bom aprofundamento, não é? É para reflexão do que aqui está referido. Aliás, neste primeiro slide, o grupo de futuros aquilo que faz é retratar o que está também com preâmbulo dessas propostas, desses 8 artigos que estão
colocados em 6 páginas, portanto não é uma leitura muito densa, está muito concreto, e começa precisamente com esta ideia base, que é quando as máquinas governam sem mandato e os seres humanos observam de forma sem poder, o problema obviamente já não é técnico, é constitucional. E, portanto, é nessa perspectiva que há aqui uma base de apoio para, ao nível global e na instituição que representa, que tem um multilateralismo essencial para que isso lide com as questões que se colocam nos dias de hoje. Aliás, este slide aqui apresenta o Paradoxo de São Francisco, né, que foi o sítio onde foi assinada em 45 a carta original, e aquilo que já foi muito bem colocado pela Sofia, né, a necessidade de rever, de a repensar para o mundo digital e para o mundo do século XXI. Não é? Portanto, eu não vou dizer muito mais, senão a confrontação entre o mundo de 45, que era focado nos Estados-nação soberanos, fronteiras geográficas limitadas e tratados analógicos negociados por diplomatas humanos, com uma situação que é o mundo atual, né, de 26, que é caracterizado por sistemas autónomos transfronteiriços, fluxos invisíveis de informação e comunicação e agentes computacionais que não negociam. Portanto, no seu todo, é algo que está completamente fora, desfocado daquilo que era o documento original. A inteligência artificial tem um papel importante, ela é uma tecnologia que se revela hoje em dia transformadora e exponencial, transformadora no sentido que tem um impacto muito superior até ao que era esperado por uma tecnologia, mesmo como foi a internet ou o World Wide Web, portanto é muito mais parecido com aquilo que o fogo ou a eletricidade produziram, com grandes alterações a esse nível. E, mesmo assim, apesar de todo o deslumbramento que hoje em dia nós assistimos, ela ainda tem limitações, quer do ponto de vista do entendimento semântico, quer do raciocínio causal, quer da verificação factual. Aliás, alguns dos seus proponentes na IA generativa já repararam que, pelo menos, o estádio destas tecnologias atuais não estão ainda ou asseguram ainda um equilíbrio que seja um equilíbrio desejável para as esperanças, inclusivamente, de muitas pessoas que põem na tecnologia. O Ivelo Kuhn é a personagem. De qualquer forma, nós estamos perante um perigo civilizacional que é, no fundo, a promessa de substituir a verificação pela velocidade e que os algoritmos possam ditar a realidade, que eu penso que isso foi muito bem expresso pela introdução que o Luís Vidigal fez, e portanto eu não me situava aí, que é para falar então porque agora e o que é o tempo de urgência. O tempo de urgência tem muito a ver com esta questão do que nós estamos a viver e que depois em 22 nós temos a IA generativa, estamos no tempo dos agentes, portanto da evolução para a IA agêntica. Luís, desculpe, o Luís não está a partilhar o ecrã, era suposto. Eu estou a ver o ecrã. Não, estou a partilhar. Sim, o ecrã está partilhado. Está a ser visto. Está a ser visto. Ok, peço desculpa, eu não estou a ver, vou ver o que é que se passa. Peço desculpa. Ok, pronto. Era drástico, era o que acontece, é um facto. Mas este slide, então, aqui que faz esta curva, que aliás teve que ser reproduzido, eu depois explico na transparência que tipo de ferramentas é que usei, ele teve que ser trabalhado porque a própria IA como parceira não queria colocar o threshold, portanto, da ação no sítio da agêntica, que tem essa piada. Qual é o impacto na governação que os agentes têm? Eles vão desintermediar as decisões administrativas e há uma necessidade de assegurar a cadeia de responsabilidade humana. E, portanto, este é o momento, antes que haja
uma maior evolução que nós devemos estar a atingir, quer da IA cognitiva, quer depois da IA física, que é quando há uma integração com a robótica, generalizado, obviamente, e depois que orienta autónoma. E, portanto, nós estamos aqui num passo precisamente daquela que é a premissa da governação pelo ser humano, e com o The Human in the Loop, on the loop, ou in the room, pelo menos, ser colocada, não numa governação without any human sense. É essa a ideia. A economia digital tem uma ideia da desmaterialização do digital. Isso, eventualmente, nós podemos ter. Há aqui uma tríade muito interessante, porque hoje em dia nós percebemos que existem limites biofísicos à própria IA, não é? Portanto, e isso tem implicações de soberania e implicações geopolíticas muito significativas. Elas ocorrem quer no consumo de eletricidade, entre 3% a 12%, mas a pegada hídrica, em que os consumos de água por evaporação podem corresponder ao consumo total ou equivaler ao consumo total humano, que representa um desafio ainda maior que o da eletricidade, sabendo que o da eletricidade há uma necessidade não só de aumento da fatura de eletricidade, tornando-nos a todos, pelo menos aos privados, com uma pobreza energética maior, como também o retorno à utilização de combustíveis fósseis. Mas o terceiro ponto, também não desplicente, é precisamente a exploração dos minerais raros e o reconhecimento de cadeias de suprimento tecnológico justas e a proteção contra a exploração assimétrica, quer seja ela no cobalto, no lítio, no niódimo e todas as questões que os chips proporcionam. Portanto, a questão que se põe aqui, a grande conclusão que o Grupo de Futuros toma, é que não existe um algoritmo, uma regulação efetiva que se possa divorciar destas questões e da soberania energética. Ora, outro aspecto que é a colonialidade, que já aqui foi falada, não é? Portanto, a descolonialização, a nossa dependência de plataformas digitais, de modelos massivos e treinados segundo um conjunto de critérios e princípios que não respeitam as minorias, nem sequer os locais específicos, não é? A curva normal e a normalização desses modelos assim o coloca, e que tem, de uma forma muito interessante, nas notas estão as referências a estes valores, só por aqui há uma concentração de poder do investimento corporativo, quer nos Estados Unidos, quer na China, das heurísticas de linguagem com uma assimetria muito grande na prevalência do inglês sobre aquele que é a representação direta da sua população. Isso estão aqui os valores, e depois também com um risco de perda, inclusivamente, do legado de diversidade humana, que é uma das coisas que já está na carta, não é? E que tem a ver com três aspectos que serão provavelmente os mais relevantes, que é a história de termos um mundo muito centrado ainda num registro, que era o registro pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e que tem a ver com o colonialismo e com a colonialidade, que ainda consegue sobrepor-se a uma realidade que hoje em dia assenta numa relação completamente diferente, quer de poder, quer de vida mundial, não é? E dos fluxos mundiais, com o Sul global a ter um papel que tem que ter a representatividade que, obviamente, o faz sentar à mesa, não é? Portanto, não ser um jogo viciado aí. E depois, por último, a questão da soberania cognitiva, que afeta indivíduos e organizações por via da utilização não adequada da inteligência artificial. Portanto, é nessa perspectiva que há aqui uma nova carta para o século XXI, que tenha em conta
a necessidade não de regulamentação regional, mas global, para uma das tecnologias que, obviamente, já se percebeu transformadora, como poucas foram, portanto, tem aqui um impacto civilizacional significativo, que eu penso que já é uma coisa relativamente pacífica de se partilhar, mas que ele será, ao contrário do que aconteceu noutras situações, um impacto que ocorre qualquer coisa como dentro de uma mesma geração, isto é, exponencial. Portanto, enquanto nós tínhamos tempo de preparação, aqui não teremos esse tempo de preparação, que torna ainda mais importante esta questão que está aqui, que é o poder deve ter um dono, o dono deve ser humano e os benefícios das transformações tecnológicas, da transformação digital, devem ser um direito e não uma questão de posse ou de privilégio pelos donos enfim, do algoritmo, aqui representado ou por plataformas digitais, ou por modelos, ou por outras tecnologias que ainda hoje nós não descortinamos, nomeadamente a questão das plataformas de interação dos agentes ou a capacidade de centralinas de comando da IA física, que provavelmente ainda estão por ser em pensamento. Ora, há nesta perspectiva, como muito bem disse o Luís Vidigal, 5 linhas vermelhas que foram avançadas e que estão disponíveis no documento e que depois informam aquilo que são as propostas que se colocaram. Uma é a responsabilidade, que tem a ver com a primacia do ser humano, a questão da democracia e, portanto, os limites à eficiência no uso das tecnologias de informação e comunicação e dos meios mais avançados, é a recessibilidade, que é ser proibido qualquer sistema que não permita uma definição e uma visualização de que ele tem, de responsabilização, que está ligado depois à questão da responsabilidade e da explicabilidade, que no caso dos sistemas de IA se coloca de uma forma muito, muito séria, que tem a ver com uma opacidade significativa. E depois, por último, a questão da soberania, e que é um direito de terceira geração que, na prática, nos faz inverter hoje em dia as condições de contexto tecnológico, que acabam por sobrepor às condições ou impor muito daquilo que são direitos, liberdades e garantias, ou até alternativas e possibilidades que se colocam a cada um. Ora, então, estamos quase no final, e com os tais 8 artigos, portanto, há aqui uns que estabelecem o controle e a imputabilidade, e que têm a ver com a soberania digital, portanto, em que a ideia é que a soberania não não é para venda, não é negociável. O artigo 2, que é quem decide e quem responde, que as questões devem ter explicabilidade e não devem permitir aleatoriedade de processos, que haja um julgamento político e democrático baseado numa cadeia de imputabilidades que se torna visível e que tenha respaldo humano. Portanto, é essa a ideia. Os outros artigos também, mais 3, estão relacionados com a proteção da mente, do trabalho e do estado de autonomia, de manter a autonomia de indivíduos e organizações. Portanto, isto já não é apenas aqui humano. Portanto, a mente como uma infraestrutura, portanto, haver aqui soberania cognitiva como um bem público, e tentar que muitas das questões que hoje em dia são tratadas de forma incerta, de como a atribuição, no caso das questões de cibersegurança, ou da responsabilização, ou
sobre quem é que vincula e produz conteúdos, por exemplo, de desinformação. Há aqui aspectos importantes aí. Depois, automação e o valor que ela cria, tanto com uma justiça distributiva, em que há aqui um aspecto importante na forma como se pensam e se equilibram quer robôs, quer algoritmos, para substituir o trabalho humano e, inclusivamente, com a fiscalidade que está atribuída, que é para não termos aqui uma corrida de fim de linha para a diminuição da dignidade de trabalho humano. O sexto artigo é sobre a colonialidade algorítmica, isto é, não usar como meio de dependência direta e de aculturação ou de normalização de culturas que, até do ponto de vista da diversidade humana, da questão da inovação e da questão, inclusivamente, da autenticidade e da nossa sustentabilidade a longo prazo, se faz perder ao normalizar o conhecimento. Coisa que com as redes neuronais, pelo menos no estádio em que estão, isso tem como consequência. Por último, os 2 artigos sobre os direitos humanos e a governança da inteligência artificial, em que aqui se dá um estatuto à ideia daquilo que é o espaço-tempo, em que nós não estamos no mesmo espaço no mesmo tempo, em que a grande mediação por essa forma é o digital e, portanto, esse espaço digital é um bem comum e é um global common, portanto, é um ativo comum que deve ser tratado como outros ativos comuns e regulado dessa forma. E, por último, a célebre questão da ética dos sistemas de inteligência artificial e dos direitos humanos, em que eles têm que ser estabelecidos de forma a que depois cada uma das emanações dos projetos, das tecnologias, das ferramentas que existem, sejam sempre ou tenham sempre um referencial de proteção da dignidade humana, da sua diversidade e daquilo que hoje em dia já a Carta das Nações Unidas consagra. Ora, há aqui, como foi dito, um conjunto de linhas vermelhas que foram consideradas, portanto, aquilo que também no AIAC existe, que é aquilo que não está proibido, mas aqui não numa perspectiva tecnológica, mas sim numa perspectiva de preservação do ser humano numa escala global. E estes são os 5 pontos. Estes 5 pontos são, de algum modo, já foram também referidos pelo Luís Vidigal e que têm a ver com autorreplicação, portanto, sistemas autónomos não se podem reproduzir e modificar. Isto tem a ver com a definição de objetivos e, portanto, uma perda, uma delegação ao ter essa modificação de objetivos. Há um risco muito grande de nós termos evoluções cegas e muito rápidas, por à escala da máquina. Isso é um risco, talvez um risco civilizacional já real. Sistemas autónomos letais, por razões diversas, ainda agora nos conflitos que estão a decorrer, nós temos visto a evolução deste tipo de sistemas, a vigilância biométrica, com todas as implicações que tem sobre as questões da privacidade, não é? E do que ela representa para, enfim, a liberdade individual e coletiva, a criação de conteúdos falsos, em que temos a questão da desinformação como um aspecto que desregula a relação das sociedades, inclusivamente as polariza, tem polarizado bastante, e depois também a questão das caixas negras no Estado, que retira transparência a todo o processo. E, portanto, estes são os pontos, aquilo que são as linhas vermelhas que estão colocadas.
Já foi aqui falado o artigo 109, portanto, há aqui uma janela no presente ano, precisamente pela evolução do que tem sido a tecnologia. Estamos no ponto em que podemos perder ainda maior controle e tornar os processos ainda mais opacos, e o objetivo é fazer um conjunto de emendas à Carta existente que é para adaptar ao contexto do século XXI e a esta tecnologia transformadora e exponencial que é a inteligência artificial. Portanto, há aqui a imagem de descobrirmos um ponto aqui que, como foi dito e muito bem, que é muito desconhecido, mas que é uma oportunidade para ser colocada. Agora, apenas nos falta uma pequena chamada de posição em que nós, enquanto Portugal, representa um equilíbrio geopolítico e um mediador muito interessante num mundo muito polarizado. Portanto, ele tem 3 ativos que têm a ver com as questões básicas do smart power e do goodwill, portanto tem uma diplomacia, até pela sua, inerentemente à sua história, ao seu devir nas últimas décadas, nós temos não só um goodwill como um smart power ativo e um peso interessante. Temos também uma relação histórica com o Sul Global, com a CPLP e não só. Aliás, a Sofia referiu isso aqui, como também nós estamos perante uma situação em que há aqui um posicionamento até pela nossa natureza que nos proporciona uma visão até com talento ativos e pessoal colocado em diferentes situações que nos permite sermos bons mensageiros daquilo que será um contrato social para o século XXI. Contrato social no sentido em que nós vamos ter que conviver quase à moda de Norbert Wimmer entre máquina e ser humano e, portanto, com regras que transcendem aquilo que era o natural pendor que essas regras teriam, que era a centralidade humana na nossa civilização. Hoje em dia ela está muito posta em causa por esta tecnologia. Ora, a ação é a ideia que ativar o artigo 109, proteger a soberania e o bem comum como aspectos inalienáveis, reforçar e envolver o uso da IA de uma forma responsável e justa, auditar aquilo que sejam a utilização deste tipo de sistemas, quer no ponto de vista dos resultados que eles dão, de qualidade de dados, por exemplo, de garantias de transparência contratual e sobre a sua reversibilidade, não é? Portanto, aspectos que hoje em dia estão ainda muito no âmbito da investigação universitária e não só. A Oliesta Skiver tem uma empresa que está a produzir trabalho sobre a IA responsável que se coloca aqui e depois, enfim, desculpem a nossa ousadia, nós portugueses temos muito isso, poder capitalizar na diplomacia, porque é uma causa e é uma causa que, curiosamente, me parece que Portugal, pelo seu posicionamento, está na Europa, tem uma relação de proximidade com o Sul Global, tem um bom goodwill por aquilo que são aqueles atributos que já foram ditos, pode eventualmente ter essa posição. Também temos uma língua que, além do inglês, tem alguma expressão, e isso também é importante que seja dito. E, portanto, aquele que é a causa que favorece a proposta de emendas nestes 8 artigos tem a ver precisamente com a nossa esperança de não deixarmos que o século XXI seja governado por regras que sejam vindas de um tempo
que é um tempo diferente do tempo atual em que vivemos. E, portanto, deve ser, ou devemos ter em conta que temos que ter uma governança digital, temos que ter um espaço digital e da inteligência artificial que deve estar ao serviço das pessoas e para as pessoas, que aqui também já foi dito em inglês, que está também na carta, e que isso equivale a ter isso em conta. E é aquilo que houve de paz, e é muito curioso porque num tempo polarizado, onde a paz tem que ser novamente ensaiada, mas o ensaio dela tem que ser a um nível cognitivo maior, que tem a ver com a governança digital. Portanto, ela, como vemos, temos falhado muito sobre esse ponto, porque a corrida está acima. Uma transparência de declaração, não é? Da autoria, em que usamos o notebook como uma ferramenta, e depois também, quando o notebook não se portou bem, o Gemini, que é para fazer as imagens, mas todo este esforço é de uma equipa de gente amiga, que são os futuros aqui, que têm dado sempre discussões muito interessantes, como o Francisco já sublinhou. E pronto, esta é a nossa proposta. Eu passaria para o Luís Vidigal. Okay. Obrigado. Ok, vamos lá ver. Muito obrigado aos Luíses pela vossa capacidade de síntese e de explicação das propostas do Grupo de Futuros. Antes de passar ao ponto 3, que é abrir o debate a todos os participantes, queria perguntar, colegas do Grupo de Futuros, querem acrescentar alguma coisa ao que foi dito? Querem clarificar algum ponto? Ou podemos passar ao ponto 3? Eu já agora posso só referir Só referi que já escutámos o nosso tempo, né, do Eu sei, eu programa. sei. Não, a única coisa que eu queria dizer é, este ano, de certeza, se tivermos o Fórum da Arrábida, já agora explicar para a Sofia que nós fazemos anualmente um fórum de reflexão, metemos num convento a discutir assuntos do futuro, e temos conclusões, e este ano, porventura, vai ser exatamente o tema do próximo Fórum da Arrábida. E já agora também um desafio ali ao Zé Magalhães, atenção só para a Sofia conhecer, o Zé Magalhães é o deputado mais referenciado, agora já não é deputado, mas foi um dos deputados mais permanentes na Assembleia da República de Portugal, é conhecido como um grande introdutor de tecnologias no espaço político e no espaço académico, sobretudo na parte jurídica. Portanto, o Zé Magalhães, como membro aqui também do Grupo dos Futuros, era bom se calhar também, não sei, mas talvez fazer um debate sobre este tema na sala do Senado do Parlamento. Fica aqui, vamos fazer talvez o desafio ao Presidente do Parlamento para trazer este tema e proposto pela sociedade civil. Portanto, no fundo, um encontro entre a sociedade civil e a Casa da Democracia, e também, porque não, promover um debate com o Conselho das Comunidades, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também poderemos vir a ter. No fundo, é começar a lançar esta semente em vários espaços. E também conto ali com o Vítor Ângelo para trazer a comunidade diplomática de alto nível, nomeadamente não só das Nações Unidas, mas também a comunidade diplomática portuguesa. É só para deixar estes desafios para não ficarem no esquecimento. José Magalhães? Bom, eu acho que vai ser necessário um pequeno plano de ação para maximizar o conhecimento do conjunto de contribuições que estão resumidas na apresentação que foi feita agora, e que é uma apresentação muito, muito sugestiva e muito explícita, e muito clara, aliás, rigorosa do ponto de vista do direito internacional, porque fala em emendas, amendments, não se quer substituir globalmente a Carta, e ela terá que ter numa revisão outros aspectos atingidos e estudados e mudados.
E pode ser apresentada noutros sítios como cartão de visita que explica com bastante rigor e subjetividade aquilo que se pretende. A segunda observação é que o plano de ação tem que incluir, ou deveria incluir, na minha opinião, o caminho a seguir para atingir órgãos de soberania. Não esquecer o Presidente da República, que tem uma Casa Civil onde há um elemento com professor catedrático de direito, não só de direito digital, como de estratégias digitais, chamado Gustavo Cardoso. Não esquecer que o Parlamento... Que é membro do Grupo dos Futuros. Que é membro do Grupo dos Futuros, pode ser chamada a atenção para essa realidade, em contacto informal e depois em contacto formal. Outro aspecto é que o Parlamento tem muitas portas e pode-se bater a essas portas de forma ordenada. É óbvio que, em primeiro lugar, é possível pedir audiências a cada um dos grupos parlamentares. Mas o meio catch-all para os encontrar a todos é pedir uma audiência à Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, e o Luís Vidigal sugeriu isso, propor ao Presidente da Assembleia da República, depois de haver um encontro com a Comissão, que se faça uma sessão de debate na Sala do Senado ou no Anfiteatro Almeida Santos. Qualquer um deles seria ótimo, porque o Anfiteatro Almeida Santos, desde logo, tem condições tecnológicas superiores para projeções de apresentações, para exibição de vídeos, etc, etc. E permite utilizar uma série de porta-vozes para chamar a atenção para os pontos que são importantes. Intervenções como aquela com que a Sofia abriu este debate teriam ali perfeito cabimento e seriam muito, muito importantes. Não sei se me esqueci, porque queria dizer isso em primeiro lugar. A colocação da entrevista da Sofia Garcia hoje no Diário de Notícias é uma lança em África, portanto é de grande importância e é preciso ver se é possível colocá-la em outros órgãos de comunicação social e dar peso à intervenção nas redes sociais. A PDSI tem um site, mas que é razoavelmente modesto. Há de haver outras formas de colocar o nosso debate, este webinar, no YouTube e divulgá-lo o mais que seja possível. Obrigado. Obrigado, José E vai Magalhães. ser. Passemos ao ponto 3, senão depois esgotamos o espaço para todos os participantes. Portanto, a partir de agora, tanto que eu percebi que o back-office está preparado para poder dar voz a quem dos participantes quiserem intervir, quer com questões, quer com comentários. Talvez começasse pela Sofia para responder àquela questão que o Dias Coelho colocou sobre a questão dos 5 membros ou a dificuldade que isso pode trazer à Associação. Portanto, só referir que quem quiser fazer perguntas ou fazer comentários tem que levantar a mãozinha, como apareceu agora aqui com o José Magalhães, para nós sabermos quem é que quer fazer a pergunta e poder fazê-la. Então, o primeiro, parabéns. Eu gostei muitíssimo da apresentação. Fico ainda digerindo toda a informação. Na verdade, fiquei impressionada por ter toda essa informação tão bem estruturada. Tenho muitos comentários, mas vou ser breve e acho que a gente vai ter que falar outras vezes depois de hoje. Eu vou começar com uma nota pessoal. Eu tenho uma menina de 4 anos. Eu sempre digo, quando falo aqui com os diplomáticos, é isso. Eu não preocupo tanto da que a minha menina vai
ir para uma guerra assim de bombas, assim como no século XX. É o século XXI, por desgraça. Eu tenho muita preocupação pela sua segurança cognitiva, não é? Acho que a verdadeira weapon of mass destruction today é isso. This is the real weapon of... Então, para mim, como artigo 109, mas também como pessoa, a apresentação foi muito boa de ver. Muito obrigada, na verdade, foi impressionante. E também sobre o rol de Portugal, se verem na entrevista no Diário das Notícias, eu também faço uma reflexão por que Portugal. Eu acho que tem que ser os países que têm no ADN o multilateralismo. Esses países onde a história inteira é de relações internacionais, de uma maneira ou outra. Então, estamos na mesma página. Eu queria uma resposta, uma nota técnica. Quando a gente fala de emendas na carta, temos que ter cuidado de não fazer uma confusão, porque o artigo 108 fala de fazer emendas, amendments para a carta. E o 109 da revisão. Se usamos a linguagem das emendas, alguns podem pensar que só queremos cambiar assim pelo processo do artigo 108. A gente na coalição fez muita reflexão, muita discussão. Por que 109 e não 108? Porque a gente acha que com essa conversa do Conselho de Seguridade, da Security Council, se a gente pôr o 108 sobre a mesa, tudo vai ficar first amend the Security Council, everything else will come after. E também o 108 tem P5 veto desde o começo. Então é mais difícil o 108 que o 109 para a resolução. Só essa nota. Uma última proposta muito concreta. Como poderíamos colaborar para poder fazer essa apresentação? Mas o senhor Magalhães tive muitas propostas para atores em Portugal. A gente pode depois conectar e fazer um plano para saber como podemos ajudar e colaborar. Mas aqui a Nova York, tá? Porque tem o Global Digital Compact, 20... Oh, I have to move for it. Here we go. 2028 will be the review of the Pact for the Future and the Global Digital Compact. Mas tem muita conversa aqui em setembro, during the high-level week of the UNGA. I know, and I have to look into the details, there will be a conversation, I think is chaired by South Africa and maybe Spain. I have to look where this is. There will be a conversation about a new group working on global digital governance. So seria muito bom. I'm saying this in English now because I'm thinking in another part of my brain, but we should look into when that is and what role Portugal is going to play, and maybe try to present some of these ideas to that new group, because it's now getting formed and all countries are coming together. It will be launched in September. So that's an area where maybe we can bring the idea for that group to adopt the revision of the charter as a means for their work to be successful. And then there is every year some meetings about digital technologies. If a member of the group could travel to New York, we could plan joint activities to present your ideas to the diplomatic community here in New York. We could organize a round table or be a panelist in one of the official sessions or something, but eu não tenho uma proposta muito concreta, porque estou agora pensando, mas abro a porta para falar de como podemos colaborar para trazer esses conhecimentos aqui a Nova York e lá em Portugal. Mas uma só coisa, falaram do presidente da República. Em outubro, 21 a 23 de outubro, a coalição vamos fazer um retreat em Wilton Park. É um desses lugares de retreat for diplomats
Londres. Queremos invitar um grupo de 15 países ou assim, com representação do Permanent Representative em New York e alguém da presidência ou do ministério. Estaria muito bom poder invitar a Portugal, e que o governo de Portugal participara. Eu vou compartilhar a nota. E se os senhores tiverem uma recomendação de onde tem mais sentido invitar ao Ministério ou invitar a presidência, gostaríamos muito de ouvir a recomendação do senhor Magalhães ou do grupo, porque seria uma boa maneira de trouxer a Portugal na conversa também, nesse retreat em outubro. Ou os dois. Ou os dois, sim. Mas tem que ser duas pessoas para o Estado-membro, porque these places for retreats are very strict on number of participants. Mas vou compartilhar a informação. Gostaria muito de ouvir suas ideias. Muito obrigado, É. Sofia. Hum. Eu não tenho aqui perguntas, pelo menos no ecrã. Existe do Geraldo Lisboa, levantou Eu não os tenho. participantes, diz o palestrantes e os participantes, portanto. Então, Gerardo, Sim, sim. Geraldo Lisboa, tal e qual. Ok. Geraldo Lisboa, está-me a ouvir? Geraldo? Há aqui alguma falta de comunicação. já Ok, entrou, já já entrou aqui. entrou. Muito bem. Geraldo, Boa tarde, boa Gerardo. tarde. Bem-vindo aqui à ação do Grupo de Futuros. O tempo que segue é seu. Conte-nos. Como o Dr. Vidigal já sabe, pronto, a minha atividade tem sido na parte de auditoria e regulação, a normalização destes aspectos. Portanto, ahm, agradeço muito esta organização, que permite também reenquadrar um bocadinho a atividade feita em todas estas entidades de normalização que, que esperemos que venham a trazer ferramentas que possam ser utilizadas nestas ações. De qualquer modo, eu só queria deixar aqui uma nota, que é digamos, um recado, um pedido por muitos ativistas, é que se organizem eventos que possam ocorrer fora da hora de trabalho e que não impliquem, em muitos casos, deslocações. Porque, digamos, muitas das comunidades que têm importantes participantes em termos do estudo e da análise e da intervenção pública sobre estes aspectos. Pronto, são pessoas que trabalham, que têm uma atividade profissional que não lhes permite deslocarem-se com a facilidade nem estarem disponíveis nos horários destes eventos. E, portanto, acabo muitas vezes por ser eu, digamos, a- digamos, o ponto de conexão para transmitir de e para estas informações. E, portanto, agradeço que tenham em conta estas restrições quando fizermos mais ações. E estou a pensar também, apontando aqui o dedo de uma determinada pessoa, quando começarmos realmente a fazer a caravana da cidadania. Obrigado. Essa é para o Luís Vidigal, quase certeza. Muito bem. Vocês estão a ver alguém que tenha posto o braço no ar para falar? Não tenho aqui mais ninguém. Luís, estás a ver alguém? Não, Não, peço à não, Cláudia. não tem. Não. Não, por agora não. Então talvez pedir. Desculpe estar a insistir com a Sofia, mas o Dias Coelho há bocado tinha colocado uma questão, a questão dos 5 membros e do boicote que eles poderão fazer
Se a Sofia puder esclarecer, agradecia. Isto já foi aqui dito várias vezes, mas acho que a Sofia explicou há bocado a diferença entre o 18, entre o 108 e o 109, mas era bom explicar melhor o percurso do 109. No fundo, Sim, o percurso do 109. e efetivamente responder ao Dias Coelho, porque não sei se ele ficou esclarecido, não é? Pois, mas Com sobretudo, esta ligação 108 109, não é? O 108 e o 109 requerem o mesmo sempre, a aprovação por os 5 membros do Conselho, permanentes do Conselho de Segurança. E esse é o mas grande obstáculo a qualquer alteração. Mas isso é o antes e o depois. O antes no 109 não há antes. Eles não têm direito de veto do 109. No 108 tem direito de veto. Ok, No 109, a Sofia que deixa a Sofia explique, explicar melhor, exatamente. sabe isso tudo. Exatamente. Não sei nada, mas eu esqueci sobre o P5. Tem duas coisas. P5 em geral, acho que a pergunta era como fazer uma estratégia para eles atuarem em consenso. The million dollar question. Eu vou tentar responder algumas ideias, mas resposta não tenho. Se tiver, não estaria aqui, pode ser. Ao trecho 108. O 108 diz, and maybe we can paste in the chat the text of 108 and 109. Assim a gente tem o visual, tudo. O 108 para cá, to change, to make an amendment, so to change one paragraph or one part of the charter. Para invocar o 108, precisa da aprovação da P5, desde o começo. Então, por isso não é que não fizermos um 108 para o Conselho de Seguridade, não é? Se tiver a possibilidade, teria já há muito tempo invocado o artigo 108 para um amendment, para uma emenda, para reformar o Conselho de Seguridade. Tá, aí tem. Também eu tenho no meu bolso o dia todo a carta. Então, o 109 diz que para chamar a conferência, não tem P5. Depois, quando a negociação tinha lugar, and we have the final text of the renewed charter, essa é a carta renovada aí, essa é que tem que aprovar o P5. Tem que ser por unanimidade, tá? Mas, praticamente falando, isso vai ter lugar em 2030, o 31, o 32, não é? Quando essa aprovação final, adopção, the adoption of the renewed charter, tem que acontecer. Então, eu não sei onde a gente vai estar em 2032, como as coisas vão ser, o P5 no 2032, 31, 30, não sei. Mas para estabelecer a conferência, não tem P5. Uma estratégia para o P5, eu acho que estratégia para o P5 não pode se fazer, porque o P5 são 5. Tem que ter uma estratégia para a Inglaterra, para o Reino Unido, para a França, para a Rússia, para a China, muito, muito, muito diferente. Eu, como coalição internacional de sociedade civil, tenho canal de comunicação aberto com Paris, não é? É muito diferente como eu vou me relacionar com China, ou com Rússia, ou com Estados Unidos agora, não é? Então, acho que o melhor agora eu acho que mencionou na apresentação, um dos dois Luises mencionou de pôr a pressão da grande maioria contra a poderosa minoria, não é? Por isso que a gente tem que sair. We have to get out of the obsession of the P5, because the P5 is now not what it was. The individual members are not what they were. They don't have the influence that they were. Of course, they have military power, economic power. They are still the powers, but we are in a transition moment, and we really should build the narrative of it being the majority, the moral argument of the majority over the military power
of the minority or economic power of the minority. Essa é a muito geral estratégia pelo momento para o P5. E sobretudo, Obrigado, Sofia. os novos sinais de alarme e a intervenção que nós fizemos aqui tem um objetivo: criar alarme. Porque provavelmente 2030, vai ser tarde, vai ser tarde. Portanto, nós temos que criar um alarme, são dois alarmes, da comunidade tecnológica e da comunidade ambiental, porque são neste momento os dois grandes alarmes civilizacionais. Eu acho que essa deveria ser, e era importante que nós nos juntássemos, nós, sociedade civil, juntássemos todas as forças internacionais que estão a discutir, no nosso caso, as questões digitais e o alarme digital, porque é de alarme que estamos aqui a falar. Se não houver alarme, não há política. Yeah. Ok, o Vítor Ângelo tinha pedido para intervir. Vítor? Força. Francisco, isso é uma pequena provocação. Eu não tinha pedido para Não, intervir. eu vi lá a mãozinha, pá, vi lá a Eu mãozinha. não tinha pedido para intervir, mas queria dizer primeiro que agradeço bastante à Sofia todo o trabalho feito e o ter sido possível haver este encontro. Fui eu que organizei a entrevista da Sofia com o Diário de Notícias. Não foi fácil, porque a imprensa portuguesa não percebe bem o que é que está em jogo. E essa é uma das lições que nós devemos tirar dessa entrevista, é que é preciso fazer mais trabalho junto à comunicação social. A comunicação social não está totalmente sensibilizada para a necessidade desta reforma da Carta das Nações Unidas. O outro aspecto é que o artigo 108 da Carta das Nações Unidas é apenas sobre emendas pontuais. E o artigo 109 é sobre a revisão da Carta. E nós o que estamos a falar é da revisão da Carta, da necessidade de fazer o adjornamento, de updating, a atualização da Carta das Nações Unidas. O terceiro aspecto é que nós não nos podemos esquecer que Portugal vai ter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir de janeiro do próximo ano, e é fundamental que haja uma ligação entre a coalição artigo 109 e também a ligação entre o nosso grupo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque aquilo que o representante permanente e a missão em Nova Iorque irão dizer será baseado em instruções vindas de Lisboa, instruções diplomáticas. E nessas instruções diplomáticas é fundamental que estes aspectos sejam tidos em consideração. Aliás, quando a Sofia falava da Retreat of Winton no Reino Unido, é fundamental que alguém dos negócios estrangeiros esteja nesta retreat, faça parte da retreat. E por isso é que eu penso que é fundamental que a Sofia esteja em contacto com a embaixadora Ana Zacarias tão rapidamente quanto possível, para ver se quem vai dar orientações à missão permanente em Nova Iorque pode participar na retreat. Esse é outro aspecto também que me parece extremamente importante. E, por outro lado, é fundamental também que se fale da necessidade da diplomacia portuguesa ter um contacto mais frequente e mais íntimo com as organizações da sociedade civil, incluindo, evidentemente, a APDSI, mas não só, porque, na realidade, é através da diplomacia que se farão depois os câmbios ou não destas coisas. Por isso seria alguma das coisas que eu queria dizer.
Na realidade, eu não estava para participar, porque acho que a intervenção era fundamentalmente na área digital e foi bastante interessante. Queria agradecer o trabalho quer do Luís Vidigal, quer do Luís Borges Gouveia e do Francisco Tomé, o trabalho que fizeram. Fundamentalmente é deles. E eu sei que estiveram extremamente empenhados. É preciso não esquecer que estamos a falar da revisão da Carta. Eu volto a repetir isso. Estamos a falar da revisão da Carta e estamos a falar de uma Carta que corresponda à geopolítica e aos desafios globais. São os dois aspectos: a geopolítica e os desafios globais deste século. E entre os desafios globais deste século, um deles é certamente a inteligência artificial e o papel da inteligência artificial na governação e na proteção dos direitos das pessoas. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu não tenho aqui mais nenhum pedido de intervenção dos participantes. Já ultrapassamos cerca de... há um participante aqui que está a pedir. Deixa-me José ver quem Magalhães. é. É o José Magalhães. José Magalhães, força. Brevissimamente, só para dizer que há ventos que sopram a favor, há ventos que sopram contra, mas há ventos que sopram a favor. Nesta semana, durante 2 dias, discutiu-se em Genebra, ao mais alto nível, com a presença do secretário-geral da ONU, precisamente o Global Dialogue on Artificial Intelligence. E essas sessões que foram transmitidas pela Web TV da ONU estão gravadas e estão disponíveis gratuitamente e são um compêndio muito, muito importante de alertas, alguns deles em tom bastante alarmado, e basta ver as declarações do António Guterres para se perceber que ao mais alto nível há uma percepção de que este é o momento e de que se deixarmos passar o momento, tornar-se-ão irreversíveis várias tendências que são detectáveis hoje, designadamente as que constam da apresentação que foi feita pelo Luís Borges Gouveia e para que ele alertou também o Luís Vidigal. Era isto. Obrigado, José Magalhães. Se não há mais questões, eu acho que podemos estar quase no fim da nossa sessão. Temos muito trabalho de casa, e quando eu digo temos, é Grupo de Futuros e a PDSI. Acho que temos que definir muito rapidamente quais são os próximos passos e tarefas que temos que fazer neste domínio, para tentar arranjar aqui um roadmap de atividades para nos balizar o que é que temos que fazer, como alguém dizia, first thing first, e não nos perdermos em coisas laterais. E acho que é completamente fundamental mantermos um estreito contacto com o Article 109 Coalition para definirmos os próximos passos e atividades que iremos fazer certamente em conjunto em prol de se conseguir levar para a frente este grande objetivo, que é reformular a Carta das Nações Unidas. Não sei se querem fazer mais algum comentário, se não, agradecer muito em especial à Sofia e à Inin o trabalho que fizeram, a disponibilidade que têm e a disponibilidade que também têm por uma causa que é fundamental para a humanidade, que é esta reformulação da Carta, sem a qual poderemos cair, como se dizia há pouco, numa situação de caos, e aí a situação será completamente complicada. Eu Muito só bem, dizer sua muito força. obrigada por minha parte, muito obrigada da parte da coalição. São conversas como essa que vão move the needle. Verdadeiramente eu fiquei muito motivada. This is the kind of collaboration and connection that will make things happen, and I hope it's only the beginning of many, many other conversations and
sessões de planeamento para colaborar, porque acho que é possível, tem que ser possível, então, desejando de trabalhar juntos. Também Quedamos à podemos, sua disposição. também podemos garantir à Sofia que estamos muito motivados por esta causa e que certamente iremos pôr todo o nosso esforço nela. Ok, se não há mais nada, terminamos esta sessão de reunião de grupo dos futuros, como habitualmente, a gente normalmente vai um bocadinho até mais tarde, mas foi uma sessão excelente. Mais uma vez, à Sofia e à Inin, um agradecimento muito especial. Vamos nos manter em contacto, estreito contacto. Obrigado a todos por participarem e até breve. Até Um breve. abraço. Até breve. Adeus, Um adeus. abraço.